Fala, família, como é que vocês estão? Estamos mais aqui para mais um Talk to Spoon, episódio 3. E essa pessoa é uma pessoa extremamente especial, né? Até complicado para eu falar isso, mas tem 26 anos, é líder há 10 anos na Sara Nossa Terra e ela tem ajudado muito a Sara Nossa Terra a construir o voluntariado. Ela que está coordenando uns quase 500 voluntários lá na Sara Sede, em Brasília. E a gente vai trocar um belo de um papo. Seja bem-vinda, minha esposa amada, Juliana Quadros. Obrigada, meu amor. Eu não tenho marido aqui. Aqui eu sou uma convidada. É uma convidada? Eu não tenho marido aqui. Mas então, Juliana, eu quero que você conte pra gente, antes da gente entrar em assuntos de voluntariado, conte um pouco da sua história como cristã. Você tem 10 anos que você é líder, que você abriu a sua célula, mas acredito que você veio um pouquinho antes desses 10 anos. Então, sim, quero saber um pouco de onde você veio, conta um pouco da sua história, da sua trajetória na Sara. Bora lá. Na verdade, eu vou fazer 10 anos em outubro. 20 de outubro faz 10 anos que eu abri a minha célula. Desde então, ela nunca foi fechada. Amém. E eu morava no Itapuã. Enfim, passei a vida toda ali entre Paranoá, Itapuã e tudo mais. E eu conheci a Sara lá. A Sara sai de Itapuã. E eu vi ela abrir em várias outras igrejas, né? Quando eu entrei, tava abrindo a segunda. Hoje, se não me engano, já são 4. Você se converteu em que ano? Eu me converti, entrei na igreja final de 2012. Final de 2012. E converti assim, que eu, né? Jesus importa, né? Não vou fazer merda. Não porque eu sou líder, mas porque eu já tava frequentando a igreja. Mas na verdade foi. Eu parei de fazer merda depois que eu virei líder. Foi em 2013. Então eu considero que eu me converti quando, enfim, eu decidi abrir minha célula. Eu vou colocar meu celular no silencioso. Ok, pra não te incomodar. Sem problemas. Pode continuar. E foi aí que eu me converti. Mas eu comecei a frequentar a igreja no final de 2012. E aí, em outubro de 2013, eu abri minha célula. E aí, velho, deu o choque, a virada de chave do tipo, cara, não dá mais pra ficar brincando com algumas coisas de Deus, porque, enfim, agora, além de exemplo, eu não prezo só pela minha vida. Eu também tenho outras vidas pra cuidar. Realmente aqueles salmos de o zelo pela tua casa me consome, que Davi sempre falou, bateu forte, né? O temor de Deus bateu em você e falou assim, mano, é mais sério do que eu imaginei. Com toda né? certeza. E é aquela coisa, tipo, chega uma hora que você tem que crescer. Chega uma hora que você tem que olhar e realmente decidir, pô, eu quero continuar brincando porque ser crente é legal e a igreja tem pessoas legais, ou eu quero permitir que Deus mude algo em mim. E, velho, eu escolhi que Deus mudasse algo em mim. Claro que eu não virei santa nem perfeita, apesar de hoje eu ser quase um anjo. Não sei por que você tá rindo. Mas... É piada interna, tá, gente? Vai lá, continua. Mas, naquele tempo, eu não deixei de fazer besteira, digamos assim, né? Porque a gente continua pecador. Não foi porque eu abri célula que eu virei líder, que eu virei perfeita e que eu não fazia nada de errado. A diferença é que, cara, eu resolvi levar a sério as coisas de Deus. Porque antes não tinha nenhuma responsabilidade. Não tinha um motivo do tipo, de eu olhar e falar, cara, isso daqui é importante, isso vale a pena. Então, quando eu abri minha célula, eu vi que tinha um propósito. E eu vi que não era mais só sobre mim. E não era só sobre o que, enfim, Deus podia ser pra mim. Mas existiam outras pessoas agora que, cara, se inspiravam em mim. Nem que seja pra olhar o que fazer e o que não fazer. Mas algumas pessoas decidiram olhar pra mim e me tornar importante na vida delas, a ponto de escutarem o que eu tenho pra falar. E o que hoje a célula representa pra você? Cara, a célula hoje pra mim, ela é o início do meu ministério. E eu acredito que ela é o ponto de contato que outras pessoas não terão com a igreja. Então a célula ela se torna esse pedaço da igreja
do qual pessoas não vão ter contato com a igreja e a gente às vezes precisa se conformar com isso, não vai ser através da nossa vida. E a célula é esse ponto de contato. Então, tipo assim, cara, na minha casa, por exemplo, os meus pais, eles não frequentam a mesma igreja que a gente frequenta. A minha mãe, ela é católica, praticante, dentro da casa dela, e o meu pai não é, mas enfim, ele também não é agnóstico ou ateu, ele crê que Deus existe. E respeita, né? E respeita. E, cara, lá em casa, somos 4. O meu irmão começou a ir primeiro, o meu irmão mais velho, depois eu, depois o meu irmão, a ordem é assim, né? Meu irmão, eu, minha outra irmã e minha terceira irmã. Minha terceira não, minha quarta irmã, né? Aí lá funcionou assim, o meu irmão, que é o mais velho, ele foi primeiro pra igreja, ele ficava enchendo meu saco pra eu ir, mas eu não fui, não por causa dele. Mas graças a ele eu conheci a pessoa que viria a se tornar meu líder, que foi o Fábio. Então o Fábio me fez querer permanecer. E aí depois disso eu fui, aí depois, consequentemente, veio a minha irmã e por último a minha última irmã. De nós 4, os 3 mais velhos são líderes. Então, os meus pais sempre viram isso lá em casa. Então, os meus pais nunca chegaram a ir, a frequentar a igreja, mas eles foram em alguns momentos. Então, quando a gente passou pelo revisão, eles foram lá receber a gente do revisão. Mas foi o máximo. Não teve tipo, eu vou no culto, não. Nunca teve isso. E aí, o meu irmão fazia célula lá em casa. E aí, depois eu passei a fazer célula lá em casa. Depois a minha irmã passou a fazer célula lá em casa. Então, quando o meu irmão casou, que o meu irmão foi viver, enfim, a vida dele, a célula dele não era mais lá em casa. Então, eu ocupei o lugar. Eu passei a fazer célula sábado. E aí, depois disso, a minha irmã abriu a célula no domingo. Então, os meus pais tinham a noção de que sábado e domingo a gente estaria ocupado. Então, cara, os meus pais, eles respeitavam isso. E querendo ou não, a forma em que eles ouviram a palavra de Deus, muitas vezes ali dentro de casa, não só pelo nosso testemunho, era durante as células que a gente dava. Eles não vinham e sentavam na sala e escutavam a célula com a gente. Mas o meu pai sabia que, cara, sábado 5h30 era horário de célula. Então, se ele tivesse que trabalhar, ele trabalhava até umas 2, 3 da tarde, porque ele sabia que ia chegar gente pra célula. E ele tentava, ao máximo, não fazer bagunça. Então, ele mesmo falava, tipo, quando ele tinha os afazeres dele, ele, cara, não, eu tenho que fazer tal coisa até tal horário, porque as meninas vão dar o negócio delas da igreja aqui daqui a pouco. Mas em nenhum momento desse tempo assim, eles criaram um caso, brigaram, porque, minha filha só quer saber de igreja, não quer saber mais de casa. Nunca. Não, porque a minha mãe sempre deu glória a Deus eu ter me convertido. Porque ela acha que eu era muito triste. Pelo simples fato de, velho, eu sempre gostei de ficar em casa. E eu gostava de ficar no quarto, porque não tinha muito o que fazer. Então, a minha vida sempre foi, tipo, casa, escola e trabalho. Então, eu não era do tipo de pessoa que, vou ter vários amigos, não. Meu irmão não, meu irmão já era mais pra lá do que eu. Mas às vezes você dava uma saidinha por cima, né? Não. Depois a gente conta na sua frente. Não presta, mas não. Continua. Isso não é verdade. Já ouvindo nesse assunto, vamos. Continuando. Mas enfim. Mas assim. Eles nunca brigaram. Minha mãe deu glória a Deus. Com você, né? Ou suas irmãs também nunca brigaram com elas? Cara, com as minhas irmãs. Ou até mesmo com seu irmão? Com meu irmão já. Com meu irmão, a minha mãe incomodava. Ela chegou em alguns momentos a ficar incomodada com o fato dele sempre estar na igreja. Dele sempre, tipo assim. Porque chegou um momento que a minha mãe viu algumas coisas que não a agradaram. Então, tipo, ela viu meu irmão passar por certas situações em relação à igreja e ela viu como a liderança dele reagiu àquilo. Então, ela tomou as dores dele e ela não gostou daquilo. Mas em relação a mim, ela nunca teve essa reclamação, não. Só que eu me lembro que eu e minha irmã, a gente entrou junto na igreja. Década de 90, né? Lá para 94. Você fez célula com o Bispo Rodovalho, Quase né? Isso, né? Ele que te deu aula no IV? Foi tipo isso também, né? Tô brincando, gente, foi não. Mas eu me lembro que a minha irmã, ela sempre foi muito assídua na igreja. Muito mais do que eu na época. E é engraçado que eu me lembro que
tinha um dia que meu pai estava muito puto, meu pai ainda não era cristão, e o bicho chegou nela, falou assim, só fica na igreja, então pega o seu colchão e vai dormir lá. Eu falei, eita! E, mano, foi um período onde, mano, minha irmã, ela tava todo dia na igreja. Eu já não, né? Eu já não era tão assíduo desse jeito. Eu nunca tive problema com meus pais em relação à igreja, né? Se eu tive, eu já não me recordo, né? Mas Eu também não. em relação, mano, a ir pra igreja, ficar sempre na igreja, não, muito pelo contrário. Eu acho que foi até um alívio para eles, enquanto que eu zoava muito, né? Eu bagunçava muito. Ir pra igreja era algo muito bom. Eu me lembro que na época, mano, não tinha muito acesso a celular, essas coisas. Meu pai tinha um celular analógico, né? Nem digital, é analógico, sem fio, né? E ele me entregava, ele me dava o celular dele para mim ir para a igreja, eu e minha irmã, eu e a Maína. E quando acabava, eu ligava para casa, porque na época tinha telefone fixo em casa. E eu ligava lá para eles para ele vir me buscar. Era louco, mano, eu me lembro exatamente disso também. Ah, não. A gente sempre andou junto, né? Eu e os meus irmãos. Então, onde um ia, os outros iam também. Então, quando rolou... Ih, velho, já rolou treta na frente da igreja, deu armar um barraco e tudo mais. As pessoas lembram de mim como uma pessoa brava. Porque diversas vezes as pessoas já presenciaram situações em que eu estourei e, velho... O povo já me segurou pra eu não brigar com as pessoas, mas eu não ia bater em ninguém. Tu nunca foi de briga, assim, de bater mesmo, de porrada? Nunca deixaram. Mas você era no mundo? Não, porque nunca deixaram. Nunca deixaram. É. Mas se deixasse, você partia mesmo. Ah, não sei, talvez. Os tapas, quem sabe. Eu sempre fui a pessoa que, tipo assim, os outros, não, a Ju é muito pequena, vamos proteger a Ju. Então o povo não deixava fazer as coisas. Entendi. Cara, é engraçado que eu era do mesmo jeito. Aí Eu me lembro que eu sempre era da turma do fundão. eu era do meio A pro turma fundo. da zoeira. E eu me lembro que chegou um cara novo. E era na época de aquela famosa febre de Lan House e Counter-Strike. A gente saía da escola e ia pra Lan House, pra Counter-Strike. E esse novato foi com a gente. E, mano, particularmente, pelo menos na época, eu era muito bom em Counter-Strike. E, mano, zoeira vai, zoeira vem, zoeira vai. Ele me chamou pra um X1, pra uma disputa. 10 partidas. Eu ganhei de 10-0 dele. E a última eu matei na faca, que era a humilhação master que tinha no jogo. E eu fiquei zoando esse cara a semana inteira, até chegar ao ponto dele, Formiga, eu vou te bater, Formiga. Só que, mano, eu era do fundão, eu era amigo de geral lá. Aí tinha uns caras ganhando assim, ó, se tu bater nele, você vai ter que bater na gente primeiro. E, mano, nunca rolava, eu sempre era o protegido também. Cara, eu sempre fui o tipo de pessoa... Eu sempre gostei da galera do fundão. E, mano, eu sempre fui inteligente. Então, eu não sentava na frente, porque, enfim, eu queria conversar, e aí sentar na frente era só se eu fosse conversar com o professor. Que tinham muitos professores interessantes. Então, a única razão de eu sentar na frente era interesse em conversar com o professor. Se eu não fosse conversar com o professor, eu sentava do meio pro fundo. E eu não sentava muito no fundo, porque eu também não ia enxergar muito bem, caso fosse necessário. Ou que, né, se a gente tá na escola, é necessário. Então, eu sentava do meio pro fundo. E aí eu sempre fazia amizade com geral da sala. E já fui diversas vezes representante de turma. É mesmo. É, o povo acha que eu resolvo as coisas e que, enfim... Até hoje, né? Até hoje as pessoas acham que eu consigo resolver uma coisa, que eu mando em alguma coisa. E, velho, eu amava fazer trabalho com os meninos porque eu conseguia expor todo o meu conhecimento e ter pessoas para executarem o conhecimento que eu tinha. Então, eu dava teoria e eles botavam em prática. Então, o trabalho era dividido assim. Mas eles não eram burros. Eu falava, ó, a gente vai fazer o trabalho assim, assim, assado. Cada um vai ficar com essa parte. Perdão. Só que, ao mesmo tempo, eles sabiam o que a gente ia fazer. Então, na hora de apresentar, não parecia que, tipo assim, só um tinha feito trabalho. Porque todo mundo fazia o trabalho. Eu falava, ó, você vai apresentar isso, você tem que ter noção disso. E o que passar disso não se preocupa, a gente dá um jeito. Isso mesmo antes de você se tornar cristã, correto? Sim. Engraçado que já tinha essa natureza de liderança dentro de você.
né? É, é engraçado, muitas pessoas falam que liderança é um dom, né? Mas eu acho que, tipo assim, não é um dom que... Eu não sei se eu estaria errado falando que é um dom que Deus deu, mas a liderança, acho que também não apenas Deus deu, mas é algo desenvolvido ao longo do tempo pela própria vontade da pessoa, né? Cara, eu acredito que dons e talentos precisam ser treinados. Então você pode não ter nascido com uma predisposição para, mas você pode desenvolver. Você vai levar mais tempo e para você vai ser um pouco mais complicado do que alguém que já tem alguma coisa nata ali com ela. Então, mas é desenvolvível. Então, tipo, eu sempre tive uma veia pra liderança. E, velho, não tem pra onde fugir. Liderança e influência. Se tem uma coisa que a gente aprende na igreja, é que a igreja apenas reconhece aquilo que você já é. E é o que eu tava falando com você esses dias. E eu já falei isso com outras pessoas. Eu lembro de já ter comentado isso com a Ju, que foi a minha primeira discípula. Você consegue perceber quando a pessoa tem um chamado para liderança dentro da igreja. E eu falo isso porque eu tenho, e ela foi minha discípula, e ela foi líder também debaixo de mim, e ela também tinha isso. Quando dentro da igreja você tem esse chamado para liderança, esse chamado pro pastoreio, você quer cuidar. Isso é inerente seu. Você pega um amigo, você evangeliza um amigo, você evangeliza uma pessoa, você fica preocupado com aquela pessoa. Você fica preocupado, tipo, cara, será que a pessoa tá gostando do culto? Será que, velho, tá sendo muito estranho pra ela? Será que ela vai voltar? Será que alguma coisa nela foi desconfortável? A pessoa que não tem esse chamado, pra ela, falar de Jesus e a pessoa ir pra igreja, tá ok. É legal, a palavra tá sendo anunciada. Agora, pra quem tem chamado ali pro pastoreio, pra liderança, fica preocupado em querer cuidar. E na época que eu falei isso com ela, foi uma situação que a gente passou, que a gente tava comentando, que tipo assim, caraca, fulano levou a pessoa pra igreja e ele não tava nem preocupado quem ia liderar a pessoa. Tipo, a gente não, a gente quando levava alguém, a gente ficava preocupado, tipo assim, mano, nossa, fulano vai pra qual célula? Será que ele vai ficar bem naquela célula? Será que ele vai conseguir se encaixar lá? Porque, pô, se ele não se encaixar lá, a gente vai ter que mudar pra outra e tal. A pessoa, não, é tipo assim, ah, não, já veio. Daqui pra frente, Deus cuida. Só que aí a gente fica tipo, velho, não, eu vou cuidar. Então, eu acho que tem muito disso. Da igreja reconhecer aquilo que a gente já é. Quando você pega uma pessoa que ela não tem o chamado pra liderança, ela não quer desenvolver isso na vida dela, você coloca sobre ela um peso do qual ela não vai carregar por muito tempo. Porque ela não escolheu aquilo. E ela não decidiu por aquilo. Então, se ela não decidiu e se ela não escolheu por aquilo, ela não tá querendo lidar com as consequências. E você vai acabar matando uma pessoa. Porque ela vai se ver frustrada, porque ela não quer cuidar, então ela não vai ter responsabilidade de cuidar, ela não vai ter o esforço pra cuidar. E aí, de repente, tipo assim, cara, todo mundo tá avançando e eu não tô avançando. Sacou? Você acha que a liderança é para todo mundo? Ou também, uma segunda pergunta junto, você acha que qualquer pessoa, independente do jeito dela, ela querendo ser líder, ela consegue ter uma liderança eficaz? A gente precisa entender que liderança é influência. Você pode ter cargo de chefia. Todo mundo pode exercer cargo de chefia. Só que existe uma parada que é autoridade e autoritarismo. A autoridade, ela vai caminhar com você onde quer que você vá. O autoritarismo, velho, se você não tem influência, você vai tentar impor. Sacou? Então, tipo assim, tem cargos de liderança que, velho, você perdeu aquele cargo, se você não foi líder, se você perder aquele cargo, cara, aquela autoridade que estava naquele cargo não vai estar mais sobre você. As pessoas não vão respeitar. Porque, tipo assim, você não teve. Você não foi influente, você só ocupou um cargo. Então, tipo assim, cara, todo mundo pode ser chefe. Todo mundo pode ter um cargo de liderança que reflete a chefia. Mas nem todo mundo consegue ser líder, porque nem todo mundo consegue influenciar. Porque quando você pensa em influência, não é sobre você.
é sobre os outros. Ninguém vai chegar pra você e você vai impor a influência sobre a pessoa. E a pessoa vai fazer o que você quer. Não. Quando você é influente, você lidera pelo exemplo. As pessoas, elas te seguem, elas te escutam, enfim, elas te dão credibilidade porque existe algo em você que toca nelas. Então, eu acredito que pra gente ter uma liderança eficaz, a gente precisa ver até que ponto a gente está influenciando. Até que ponto as pessoas estão olhando pra gente, vendo a gente como referência. Se não, cara, a pessoa tá só obedecendo pelo princípio da obediência. A pessoa tá só obedecendo porque você exerce um cargo que, de alguma maneira, passa algum temor para aquela pessoa. Que é o que a gente vê em cargos de chefia por aí. Às vezes você obedece porque, cara, é seu chefe, sacou? É uma parada que eu vi uma vez falando sobre a graça. A lei e a graça. O exemplo que ele deu foi o trânsito, o pardal. Você percebe a diferença de quem mudou e de quem não mudou pela lei. Quando você pega a graça, a pessoa ela entendeu que ela recebeu aquilo e aquilo muda ela. Ela obedece porque, cara, ela compreende a posição dela e o que Deus fez na vida dela. Quem faz só pela lei, cara, tá só obedecendo porque existe a lei. Se você coloca um pardal no lugar e o pardal diz que você só pode andar a 80 e você só passa ali a 80 por causa do pardal, você tá obedecendo a lei. Se tirarem o pardal, você não vai passar mais a 80, porque você tá só vivendo pela lei. Então, a liderança, ela é muito sobre isso. Tipo, cara, quem é você quando ninguém tá olhando? Sabe? Tipo, você só obedece porque tem alguém te olhando ou você obedece porque você reconhece a importância daquilo, você reconhece a influência daquilo? Para você, qual que é a importância da Sara Nossa Terra na sua liderança? Ah, cara, a Sara Nossa Terra, ela me ensinou diversas coisas. E ela é onde eu conheci Jesus. E ela foi o lugar que, cara, me introduziu uma vida com Deus. E, velho, não tem pra onde fugir. A Sara Nossa Terra, ela não é uma igreja que ela vai focar só no espiritual. Ela é uma igreja que vai além do espiritual. Então, tudo o que eu sei sobre tratar pessoas, sobre liderar pessoas, sobre cuidar de pessoas, sobre relacionamento interpessoal, veio da Sara Nossa Terra. Até o interesse em buscar relacionamento interpessoal veio da Sara Nossa Terra. Às vezes as pessoas olham pra gente e ficam impressionadas com a maneira como a gente sabe lidar com pessoas. Mas é porque dentro da igreja, cara, o que a gente mais aprendeu a fazer foi lidar com pessoas. Lidar com pessoas durante anos, durante meses. E não são pessoas que você olha e forma a sua panelinha. Muito pelo contrário. São pessoas que, cara, precisam de Jesus, têm os problemas delas, e às vezes são pessoas que vão só passar. E você tem que aprender a lidar com elas do mesmo jeito. Não dá pra cruzar o braço e tipo assim, ai, não vou falar com fulano, não vou cuidar de fulano. Velho, não é sobre a gente, é sobre Jesus. Se Jesus trouxe a pessoa, cabe a mim olhar pra ela, recebê-la, cuidá-la. Uma parada que eu falo é que, tipo assim, velho, a Sara tem uma missão, tem uma visão que é de sarar a terra. Perdão. Tanto que até o nosso versículo fala sobre isso. O povo pode falar o que for da Sara, mas uma coisa eles não podem negar. Em alguma coisa eles foram curados quando passaram por ela, porque a missão dela é sarar. Então a pessoa pode ter entrado quebrada e saiu consertada. A pessoa pode ter entrado se achando nada e saiu se achando tão bom a ponto de querer falar mal dela. Mas pra mim não tem pra onde fugir. Ela cumpre a função dela na nossa vida, que é sarar. Então se você entrou e se você saiu, alguma coisa em você foi alterada. E, velho, aí vai de pessoa em pessoa pra ter a maturidade de reconhecer que, enfim, a igreja fez diferença na vida dela. Porque é muito bonito você receber e depois você fingir que, porque você está num mau tempo, não serviu de nada. Mas você não percebe que serviu pelo menos pra você sair falando mal e ganhar ibope através disso. Mas, né? Você não tem advogado? Não tenho advogado suficiente pra exprimir toda a minha opinião. Eu acho muito interessante isso, o poder da influência e principalmente o que a Sara Nossa Terra trabalha nos líderes e nas pessoas que passam pela liderança,
A grande importância é o ensinamento que a gente recebe sobre ter vida com Deus. Porque, mano, não adianta você falar, você pode ser um ótimo líder, um ótimo comunicador, você pode influenciar, mas se você não tem uma vida com Deus boa e saudável, começa a pender tanto para o lado religioso, quanto para o lado de autoritarismo, né? E a vida com Deus era traz esse equilíbrio para você. Porque Paulo já dizia que, mano, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir do momento que eu tenho uma vida com Deus e Cristo vive em mim, não sou eu que lidero, mas o Espírito Santo que habita em mim, que traz as orientações. Né? A gente começa a ser apenas um instrumento na mão de Deus. Não é por mim que eu lidero e tenho discípulos, que eu dou discipulado, que eu convido pessoas, eu evangelizo. Mas, mano, é pelo poder de Deus que habita dentro de mim e pelo direcionamento que Deus tem, que Deus nos deu, de fazer o ID, de levar a palavra de Deus. Muitas vezes não é aquilo que eu quero fazer, mas é aquilo que eu preciso fazer, porque Deus é que manda. A partir do momento que, mano, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu deixo Jesus entrar, não é mais a minha vontade, não é mais o Bruno que comanda a vida do Bruno, mas o Espírito Santo. E aí é que entra a outra parte que Paulo fala que, mano, aquilo que eu não quero eu faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer, né? Entendeu? Mas assim, resumindo a confusão. Aquilo que eu não quero eu faço, isso. E aquilo que eu tenho que fazer, eu não consigo. Eu não consigo. Mas, e ao mesmo tempo é o que eu não quero. Sacou? Porque muitas vezes fazer a vontade de Deus é ir contra a minha vontade, é me tirar do comodismo, é fazer algo que, mano, vai me esticar. E, mano, ninguém quer, de certa forma, entre aspas, ser esticado porque dói, te incomoda. Você, mano, tem que deixar aquele seu comodismo e fazer algo novo. Só que, mano, não é a nossa vontade que tem que prevalecer. Sim. É a vontade de Deus. E se Deus te fez um líder, que você seja uma influência na vida de outras pessoas. Sim. Não para se engrandecer ou elevar seu nome, mas o nome de Deus tem que ser engrandecido. Sim. E por um grande período de tempo da Spoon, eu entrava em conflito com isso, porque eu sempre reconheci que, mano, eu não sou ninguém, eu não sou nada, e, mano, mas, pô, Deus é tudo. Só que, como é que Deus vai crescer se Ele não me elevar? Não para me engrandecer, mas, pô, através de mim, pessoas vão ouvir mais de Deus, sacou? O Talk to Spoon serve para isso, né? Só porque Formiga é um âncora, nossa, não, Formiga tá no outro patamar. Não tô em outro patamar. Se eu tô em outro patamar, é Deus que tá lá através de mim. Então, assim, que através de mim, pessoas possam ouvir falar de Jesus, receber uma influência através de mim, para ela, de alguma forma, mudar algo na vida delas. Mesmo que depois ela vá falar mal do podcast, mas alguma coisa Deus mudou ali. Eu acredito que, tipo assim, cara, essa na nossa terra e, enfim, a nossa vida com Deus, a gente é cristão. Então faz sentido pra gente. Mas você não pode negar que a Sara Nossa Terra ela te ensina princípios que não servem só pra vida cristã. Que ela tá pra além disso. Se você tá falando de uma vida com Deus e, enfim, da tua liderança dentro da igreja, cara, totalmente é Deus quem age, é Deus que faz, é Deus quem traz as pessoas, é Deus que ensina. E é Deus quem dá o crescimento. Mas você precisa lembrar que, cara, a sua liderança ela é aprimorada fora das quatro paredes da igreja. Totalmente. Se você só é líder dentro da igreja, parabéns. Você está vivendo uma vida dupla e não quer que ninguém descubra. Sim. Porque se você é um cristão, você tem que ter a noção de que, cara, como cristão, você tá aí pro mundo, sabe? Você como cristão, você não tá para ficar só nas quatro paredes. E você ser líder é você ser líder da sua própria vida. Nem sempre você vai ser o líder dentro da igreja, com célula, com equipe e com o trem que você for colocado. Mas você pode ser líder da sua própria vida, você pode ser responsável pela sua própria vida. E não tem pra onde fugir. Quando você resolve ser responsável pela sua vida,
as pessoas ao seu redor, elas reconhecem. Independente da idade que você tem, da diferença de idade entre elas. Onde você estiver, as pessoas vão reconhecer que há algo em você de diferente. Se você é cristão, o que as pessoas veem de diferente de você, em você, é o que Deus fez. E é o Deus que habita em você. E você exerce essa influência por causa dele. Só que, cara, existem líderes fora da igreja. Existem líderes que eles são líderes natos, são influentes e não são cristãos. Senão a gente não via o povo de Deus se perdendo Sim. porque outras pessoas lá fora são mais interessantes. Ou são interessantes. Não diria que são mais interessantes, mas são interessantes. Porque, cara, a liderança não é algo restrito ao povo de Deus. Só que o povo de Deus tem algo que o mundo não tem e que a Bíblia já garante. Que o espírito que a gente habita na gente, o espírito que habita em nós, é maior que o espírito que habita no mundo. E esse é o nosso diferencial. É o Espírito Santo quem convence. Então, quando a gente fala de liderança dentro da igreja, cara, é o Espírito Santo que está agindo. Agora, se você só consegue viver uma vida de liderança dentro da igreja, você não entendeu o que é ser igreja, você não entendeu o que Deus quer fazer na sua vida. Porque pregar para quem está dentro é fácil, porque as pessoas vão concordar com você. Agora, pregar para quem está fora é você mostrar que você foi separado, que você decidiu por algo. Mano, eu lembro até hoje, uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo, nessa vida, quando eu me converti, a pessoa, ela achou que, velho, não ia durar. Que era uma modinha, porque todo mundo tava indo e achou que não ia durar. E essa pessoa já falou pra mim que, tipo assim, cara, no dia que eu virar pastora, ela não vai mais falar comigo. Só que, mano, se passaram 10 anos, eu ainda não sou pastora. Mas essa pessoa percebeu que, velho, não era modinha. E eu vi pessoas que eu admirava e tal, virarem pra mim e falar assim, tipo, quando descobriram que eu tinha me convertido. Ah, nossa, você também tá nessa? Achei que você era mais inteligente. Caramba. Aí eu virei pra pessoa e falei, tô. E não tô burra. E o engraçado é que liderança é posicionamento. Sim. Só que o grande perigo, até que você comentou, que se você está ganhando só o que está dentro, com certeza você está pescando no aquário de outra pessoa. Né? E isso é algo muito sério. E sim, se sua vida é dividida em offline e online, podendo dizer assim, ou dentro da igreja e fora da igreja, algo está distorcido. Né? Acho que talvez a liderança não foi... talvez pode ter sido bem passada, mas foi mal entendida por você. Cara, eu acredito muito no que o bispo Rodovalho falou uma vez. Ou foi o bispo Lucas, eu não lembro. Acho que foi o bispo Rodovalho. Você não é um médico, um professor e líder. Você é um líder disfarçado de médico, um líder disfarçado de professor, um líder disfarçado de aluno, de pai, de filho. Então, cara, a gente como cristão é isso, sacou? A gente não é essas paradas. A gente às vezes esquece, e isso foi uma parada que eu aprendi. Quando alguém pergunta pra você quem é você, se não vem pelo menos na sua mente que você é filho de Deus, cara, e se tudo que você atribui a tudo o que o mundo te deu, a tudo que você conquistou no mundo, você ainda não entendeu o que realmente importa pra você. Se pra você se definir, você precisa se ancorar em coisas que foram conquistadas no mundo, cara, você como cristão ainda não entendeu que o fato de você ser filho você te faz herdeiro. E te faz herdeiro de coisas eternas. Então, tipo assim, quando alguém pergunta quem eu sou, por mais que eu não diga de primeira, tipo, sou cristão, sou filha de Deus, cara, o Espírito Santo, ele sopra no meu coração de que eu sou filha de Deus. E, velho, pro mundo, às vezes só vai interessar que você fez um curso de tantos anos, que você é formado em tal coisa. Mas e se tirarem essas coisas de você? Você não sabe dizer quem você é?
Se alguém chegasse pra você e perguntasse, formiga, você tem que estar aberta ao que eu tenho a te ensinar. Mas eu quero que agora você me diga quem é você sem me dizer as coisas que você faz. Como vocês escreveriam? De fato. E Não, como vocês escreveriam? sou filho Quem de é Deus. você sem dizer as coisas que você faz? Cara, hoje, há uns anos atrás, eu não saberia responder essa pergunta. Eu poderia passar o dia inteiro pensando, porque é algo profundo, né? Mas é algo profundo e é uma dúvida quando você realmente não sabe a sua identidade. E por um grande tempo na minha vida eu não sabia quem era o Formiga, quem era o Bruno, né? E até que, mano, depois de quebrar muito cabeça, Deus foi me mostrando aos poucos o porquê eu estava ali, quem realmente eu era. E realmente, eu acho que essa é a resposta básica, né? Eu sou filho de Deus, mas eu não sou apenas filho de Deus, eu sou um cara amado, né? Amado que, mano, eu não preciso buscar em mulheres para me dizer quem eu sou, sacou? Você já casou, né? Eu já fui casado, hoje eu sou casado com essa mulher maravilhosa e eu não preciso ir para pornografia para eu poder me encontrar e até mesmo eu não preciso forçar ser líder, né? Ir por pressão, me tornar líder por pressão para tentar achar quem eu sou. Isso aqui é o Bruno Formiga, isso aqui não é uma regra, isso aqui é o que eu vivi e que, mano, não se torne líder porque o seu líder está querendo que você se torne líder. Mas a liderança, ela parte de dentro de você, de uma vontade de você querer. Por quê? Você está com um relacionamento tão grande com Deus, tão grande, que, mano, Deus está fazendo tantas coisas em você que, mano, você quer levar isso para outras pessoas. Ou seja, a liderança já começa a nascer dentro de você. Deus já começa mostrando, mano, eu te criei para você influenciar. Você é um líder. Sacou? E aí, mano, se torna natural. Você tá, mano, numa roda de conversa, mano, e você tá conversando, e você tá falando do amor de Deus, o que Deus fez na sua vida, de repente você já tá influenciando pessoas. Quando você menos perceber, você já tá com uma célula. E tem pessoas vindo porque elas querem ouvir mais de você. E mesmo se você não for líder, cara, evangelizar é um chamado pra geral. Sacou? Ir de fazer discípulos em todas as nações. Sim. É um chamado pra todo mundo. E se você não consegue abrir a sua boca pra falar de Jesus, cara, ou você tá sendo muito egoísta, ou você ainda não tem plena certeza do que ele fez por você. Exatamente. E, velho, eu sempre falava na minha célula, Jesus, ele é como... Eu gosto muito de chocolate, né? Não me trouxeram chocolate aqui hoje pra comer, mas tudo bem. Eu gosto muito de chocolate. E eu sempre falava que, tipo assim, cara... Jesus é como algo que você gosta muito. Eu gosto de chocolate. E quando você gosta muito de algo, você quer que as pessoas também provem daquilo, para que elas gostem daquilo com você. Você olha e você, tipo, começa a dar para as pessoas. Você pode até dizer, mas eu não dou para qualquer pessoa aquilo que eu gosto. Mas, velho, você não consegue guardar para você. Então, Jesus é aquele chocolate que a gente gosta muito e que a gente quer compartilhar com as pessoas. Nem que seja as pessoas que a gente mais gosta. Mas a gente quer dar um pedaço e falar, olha só, um pedaço pra você, muito bom. Você quer presentear as pessoas com aquilo. Então, quando você olha pra Jesus e você não consegue falar dele, velho, ou você não tem certeza do que ele fez na sua vida, e enfim, ele pode fazer isso por outras pessoas, ou você tá sendo extremamente egoísta em achar que, cara, o evangelho foi só pra você, que ele veio só pra você, e que, cara, se a eternidade for só você, ai dos anjos. E é muito engraçado isso, que mesmo se for uma dessas duas opções, a vida com Deus dessa pessoa não existe. Porque se você tem um mínimo de vida com Deus, você, mano, acorda todo dia, você fala com Deus, você lê a Bíblia, mano, é natural que Deus vai colocar esse desejo tão forte no seu coração que você quer compartilhar com outras pessoas, né? E a partir do momento, mano, que você começa a influenciar, você se torna um influenciador e você se torna, você tem um posicionamento diferente. As pessoas reconhecem essa sua influência. E foi isso que aconteceu com você.
né? Desde lá do Itapuã, você se posicionou como uma influência e ali você começou a juntar voluntários que queriam ajudar na igreja. E eu quero um pouco que você compartilhe com a galera essa sua experiência de voluntariado. Por quê? A conferência passou e você estava responsável por praticamente todos os voluntários da conferência. Não, mas eu sei que não era uma responsabilidade a geralzona, porque eram os pastores. Mas você era braço direito do pastor. Você estava ali no staff, você estava comandando. Tinha quantas pessoas embaixo de você? No staff? Só do backstage tinha umas 30 e poucas, quase 40. Uma 30 e poucas. E quantos voluntários na sede estão debaixo ali de você que você está coordenando, ajustando as coisas? Em média, 400 e alguma coisa. Juntando tudo, quase 500 pessoas, correto? Uhum. Mas isso não nasceu... acordei, hoje eu sou líder dos voluntários. Não. Como é que nasceu essa vontade de formar voluntários para ajudar? Cara, a Sara começou há um tempo atrás, né? Com o voluntariado. Na verdade, o voluntariado ele sempre existiu na igreja. Sim. De um tempo pra cá que a Sara resolveu, enfim, tornar isso... Focar mais nisso, né? Mais visível. Uhum. Eu vim do Itapuã. O Itapuã, pra quem não sabe, né? A gente tem aí 3 braços da Sara. A gente tem a Sete, a Ceilândia e a Regional. O Itapuã era uma das igrejas da Regional. E, cara, eu entrei em 2012 na igreja. Em 2013, foi o ano mesmo, né? Que eu vivi o ano inteiro. E foi a minha primeira conferência. Desde lá, eu sempre estive nas conferências. Então, eu peguei os últimos 10 anos do Arena. Uhum. Eu cheguei na igreja, minha primeira conferência, o Arena estava fazendo 10 anos. Então, eu achei fantástico quando eu vi os 15 anos do Arena. E, cara, pra mim foi estrondoso os 20 anos do Arena. Primeiro porque eu não imaginava, ninguém, sei lá, né? Eu acho que a gente não imagina aquela coisa, como é que tua vida daqui a 10 anos? A gente não é de besta, mas, né? Indo até 2020 acabou 3 anos. Acabou a risada já. A pandemia provou isso, o nego riu até 2020. Que loucura. Mas enfim, eu peguei os 10 anos do Arena, foi minha primeira conferência, e eu tinha achado fantástico. O Arena Hall, ele nem era, tipo, o altar nem era aqui. O altar era aqui ainda. Uhum. E aí no outro ano já tava central. E aí, em 2014, foi uma das conferências, assim, que, velho, eu mais escuto falar, porque foi uma das conferências mais doidas. Eu acho que foi a primeira conferência em que a gente se conscientizou do filme. Teve o filme, que foi o filme do Mutatis Mundi. Você perdeu essa conferência. I'm so sorry. Mas, cara, foi uma conferência que o filme foi surreal. E vendo aquele filme, eu olhei assim e falei, cara... Foi em 2014. Eu terminei o ensino médio em 2013. Então, eu comecei a faculdade em 2014. E, enfim, pra quem não sabe, eu sou formada em letras. Então, às vezes vocês olham assim e falam, nossa, Ju, você fala muito bem, você explica muito bem. Mal de professor. Eu sou, por formação, sou professora de português. E, vendo o filme, eu vi que tinha alguns erros de legenda. E eu fiquei tipo assim, caraca, mano, não tem ninguém pra ajudar esse pessoal a corrigir as paradas? E, velho, eu era um nada no meio de quase 15 mil pessoas. E uma coisa que, cara, o Flávio, o missionário Flávio, né, nosso irmão discipulado, ele até comentou isso com a gente esses dias, que a gente como cristão, a gente tem que se preocupar com os nossos relacionamentos, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Quando eu vi aquele vídeo, cara, 10 anos atrás, eu tinha a certeza de que a Sara ia crescer e de que a gente ia chegar na TV. Então eu olhei aquele vídeo e falei, cara, não dá pra chegar na TV com uma legenda dessa. Não dá pra expandir os filmes com uma legenda errada. E aí eu queria ajudar.
Só que eu não sabia pra quem perguntar. E eu não sabia, tipo assim, porque, cara, algumas pessoas devem ter esse sentimento. O quão difícil é chegar nas pessoas certas. As pessoas que têm acesso e as pessoas que estão disponíveis a te ouvir. E eu era ninguém. Então, eu não sabia em quem chegar. Você era a menor da sua tribo, né? Eu não sabia em quem chegar e eu não sabia com quem falar. Aí o que eu comecei? Eu comecei a ligar os pontos. Eu falei, mano, esse povo parece que é da sede. Vou procurar o povo da sede. Como todo mundo sempre senta junto, e na época as blusas eram diferentes, então, tipo assim, era do Mutatis Mundis, a regional ficou com Ginger Le Monde, acho que era francês, eu não sei falar francês, era... não sei. Ou era Cambiar Le Monde, mas eu acho que era Ginger... Esse é espanhol, né? Não, a nossa era francês, era Ginger Le Monde. A sede ficou com Mutatis Mundis, a deles era amarela e a escrita azul. A Ceilândia ficou com uma mais doida ainda. Eu acho que a da Ceilândia também era Mutatis Mundis, só que a da Ceilândia era militar. Então, velho, eu olhei assim e falei, cara, se esse povo é da sede, o povo da sede é de amarelo, a gente era vermelho. Então, né, ficou mais fácil. Saí perguntando pras pessoas na sede. Fui pro meio dos amarelos e as pessoas que falavam comigo, eu perguntava, velho, o que foi que fez o filme? Porque, velho, outra coisa que me ajudou bastante. Quando termina um filme, e isso a Marvel trouxe fantasticamente, a importância que os créditos têm. A galera não dá valor às pessoas que estão trabalhando. A gente tende a dar mais valor àquilo que a gente vê, aquilo que aparece, aquilo que tá na superfície. Só que a superfície só existe porque, cara, já se preencheu muito fundo. Sim. E no final do filme, passou os créditos do filme. E um dos nomes que eu me lembro até hoje que eu vi, tinha sido do pastor Dudu. E, enfim, vários outros nomes que, enfim, eu nem saberia reconhecer. Procurei alguns no Instagram e tudo mais, mas lá eu saí perguntando para as pessoas. E aí eu perguntava, cara, quem é que fez o filme e tal? Aí me disseram, tipo, foi fulano de tal, foi fulano de tal. E aí eu ia procurando, quem é esse fulano, quem é esse fulano? Até que chegaram e disseram, foi o pastor Dudu. E aí eu, não, quem é pastor Dudu? Aí eu pesquisei no Instagram, eu achei ele, mas me mostraram lá na hora. É aquele fulano ali. Aí eu, massa, vou lá, né? O máximo pode acontecer é ele nunca lembrar de mim. Eu falar com ele hoje e, vai ser mais alguém no meio de milhares que falou com ele. Eu procurei por ele, eu falei pra ele, cara, meu nome é Juliana, eu faço faculdade de letras, então eu sei de português. E, velho, eu vi alguns erros na legenda e eu queria oferecer ajuda. Eu queria, não precisa pagar nada, eu ajudo a legendar e tudo mais, a corrigir a legenda, pra me passar um texto, porque eu olho pra você e tal. Aí ele achou massa, ele pegou meu número e me deu o número dele e falou, não, massa, pode deixar, a gente vai entrar em contato com você quando precisar e tudo mais. Mano, o tempo passou, veio a outra conferência. E aí na outra conferência eu já tinha, tipo assim, velho, né, quem sou eu? Ninguém pra que esse povo se lembre de mim. Mas eu já tinha mandado mensagem pro pastor Dudu, tinha explicado de novo e tudo mais. Falei pra ele que quando ele quisesse, ele poderia pedir minha ajuda. E aí teve um evento na igreja, que hoje não existe mais, mas que eu já ouvi muito falar. Eu cheguei a participar só de um. E foi quando voltou, que foi o One Pray. O One Pray tinha parado. Quando eu entrei na igreja, os meus irmãos de discipulado na época falavam muito dele, mas ele tinha dado uma pausa. E aí depois ele voltou uma vez, sim, com o pastor Juninho e com o pastor Dudu. Sim. E eu fui. E quando eu fui, assim que eu entrei na sala, o pastor Dudu me viu. E ele falou meu nome. E ele sabia, tipo, quem eu era, né? Ele sabia que eu era formada e que eu sabia de português. E ele citou isso. Lá no auditório 1? Foi. Cara, tu tava lá? Será que você tava lá também, mano? Tava. Olha que loucura, gente. A gente é casado. Eu ainda não tinha contato com a Ju. Só que eu também tava nesse dia. E o pastor Juninho me convidou para ajudar no filme, que era o Mundo Espiritual 2. Foi nessa que eu tava. Não era nessa que eu tava, não. Então não tava. A que eu tava foi onde o pastor Dudu introduziu o One Pray de novo.
falando que eles começariam. Aí ele falou do TCC dele, aí ele até mostrou... Eu também tava nesse dia. Foi até um vídeo que ele mostrou de uns copinhos em forma de desenho, meio que louvando a Deus, alguma coisa assim. Que ele falou que, tipo, a igreja tinha que ocupar os lugares. Foram uns 2 dias, 2, 3 noites lá. Isso, mas foi a primeira, quando voltou. Isso. Eu fui nessa. E aí, enfim, o ano passou, chegou a conferência. Quando chegou a conferência, o pastor Dudu, eu não lembro qual foi a conferência, eu acho que foi Eu Nasci Pra Isso. Porque... depois da a Paixão e Devoção. Tem a Paixão e Devoção, porque teve a Mutatis Mundi, que foi 2014. Isso. 2015 teve Paixão e Devoção, se não me engano. Isso. Depois 2016 foi Povo da o Povo da Cruz. Uhum. 2017 Nada a Temer. Foi o Nada a Temer. Isso. Só que nessa do Nada a Temer foi quando abriram o voluntariado. Isso. Que abriu pra geral na igreja. Só que eu queria muito participar e nesse gap desses anos, ninguém falou comigo, ninguém me chamou, ninguém pediu ajuda. Uhum. Mas enfim, eu já sabia que o pastor Dudu sabia quem eu era. Então, quando Deus quisesse, Deus ia fazer e a obra ia ser feita. E aí, eu vi que o povo tinha servido antes do Nada a Temer. Uma galera que tinha servido. E eu não sabia onde é que tinham saído essa questão para ser voluntário e tudo mais. Mas no do Povo da Cruz, cara, é muito louco como Deus faz as coisas. No do Povo da Cruz, eu tinha ficado na arquibancada, se eu não me engano, e eu queria tirar uma foto. E porque eu olhei assim, eu falei, cara, isso dá uma foto muito bonita. Tá todo mundo de laranja. E o que a gente tinha recebido naquela conferência era uma faixa azul, escrito Somos o Povo da Cruz. Sim. E tinha todo mundo, a blusa, foi o ano que a blusa foi a mesma pra geral. Então não tinha diferença de regional, de Ceilândia e de Sete, todo mundo tava de laranja. Uhum. E aí eu olhei assim, eu vi aquele mar laranja. Eu falei, cara, isso aqui dá uma foto muito legal. Só que eu precisava de uma mão pra tirar o celular, ou pra tirar a foto. E ao mesmo tempo, eu precisava que alguém esticasse a faixa pra mim. Uhum. A menina do meu lado, tinha uma menina do meu lado, e eu pedi pra essa menina esticar essa faixa. Porque eu falei pra ela que eu ia tirar uma foto e que eu ia postar a foto. E quando eu postasse, eu marcava ela porque ela me ajudou. Uhum. Essa menina é a Laisla. Caramba! Foi assim que eu conheci a Laisla. Que loucura! Só que não parou por aí. Eu peguei e tirei a foto. Essa foto, eu acho que ela tá até postada no meu Instagram. Meu Instagram fechado. Ou não, né? Talvez eu poste ela daqui a 10 anos também, não tem problema. Mas essa foto existe. E aí eu tirei essa foto, não, tá lá porque eu postei e marquei ela. E aí, o tempo passou. Aí eu vi que nessa conferência anterior, Nada a Temer, ela tinha servido. Aí eu, nossa, que massa, como é que você fez? Porque, velho, eu não sei onde avisaram e tudo mais. Enfim, né, a gente que é da regional, a gente sempre sofreu um pouco com as informações não serem tão velozes. Mas muita coisa já mudou de lá pra cá nesses 10 anos. Amém. Mas no tempo, tipo, as informações demoravam pra chegar um pouco. E aí eu não tinha visto onde tinha saído esse anúncio. E, enfim, falei com ela falou, não, Ju, faz o seguinte. Velho, é muito doido essas paradas. Ela manda mensagem pra essa pastora que ela é responsável pelos voluntários. Pastora Marcela. Velho, era a pastora Marcela. Pra quem não sabe, a pastora Marcela é a nossa pastora hoje. É bizarro, porque, tipo assim, tanto que o nosso número no celular dela até hoje é Ju voluntária e Formiga voluntário. Mas, tipo assim, cara, falaram pra mandar mensagem pra ela que ela cuidava dos voluntários. E eu fiz. Mandei mensagem pra ela me colocou no grupo dos voluntários. Aí eu servi na conferência do Nada a Temer. Do Nada a Temer. Acredito que em 2016, eu era já backstage. Em 2017 eu fui de novo. Em 2018 eu tava sendo backstage. Só que em 2017 eu falei, mano, eu quero fazer esses highlights. Eu olhava aqueles melhores momentos, mano, eu tenho que fazer. Mas não foi o Nada a Temer. Acho que o Nada a Temer foi quando começou a liderança e a gente serviu junto no outro, Isso. Eu Nasci Pra Isso. Exatamente, porque, mano, no Eu Nasci Pra Isso, eu tava extremamente focado. Então foi o Eu Nasci Pra Isso. Mano, eu tava ali assim, porque eu virei noite editando um highlight de 1 minuto. Sim. Coisa que hoje eu faço em meia hora e highlights ao vivo. Lá eu virei uma noite
pra depois, nem saiu ao vivo lá, nem saiu, porque também eram os highlights diários. E eu já tava ali, mano, eu só queria saber, mano, de aprender, era aquilo que eu sempre pedi pra Deus. Sim. Os highlights, era eu que tava fazendo, eu falei, caraca, mano, eu acho genial. Então, então foi isso. No Nada Temer, eu vi a galera servindo, eu não sabia como tinha chegado. A Laisla falou que era só falar com a pastora Marcela, falei com a pastora Marcela me colocou pros voluntários do Eu Nasci Pra Isso, que foi o meu primeiro ano servindo. Só que no Eu Nasci Pra Isso, o pastor Dudu tinha se lembrado de mim. Então ele foi fazer uns posts e, velho, foi muito louco, porque ele me mandou uma apresentação que tinha alguns posts do Eu Nasci Pra Isso. E eu nem sabia que esses posts não tinham saído. E ele tinha pedido pra eu dar uma corrigida nas legendas. E eu corrigi essas legendas. E aí foi a primeira vez que eu fiz algo voluntário. E aí depois disso, eu entrei pro voluntariado, né, graças à pastora Marcela, que ninguém ia imaginar que anos depois viria a ser a nossa pastora. Foi no Eu Nasci Pra Isso, que só fui eu servir da minha igreja. Eu fui, tipo, sozinha. Não tinha ninguém da minha igreja servindo lá comigo. E quando eu voltei dessa conferência, eu juntei com um irmão de discipulado meu e falei, mano, a gente podia fazer uns voluntários aqui na igreja, né? E, velho, chegou um período na igreja, nesses anos de igreja, quando eu completei 5 anos de igreja, eu passei por uma crise onde eu olhei e pensei, cara, e se tudo isso for uma mentira? E se tudo o que eu tô vivendo é uma ilusão? E se no final das contas, nada disso é real? E eu tô me enganando achando que eu tô servindo a Deus. E eu não tô servindo a Deus. E se a igreja é uma farsa? Que loucura, que crise. 5 anos, eu olhei e falei, cara, e se isso tudo aqui... E tipo assim, mano, eu já tinha 3 células, 4 células. Eu já tinha 4 células. Eu era líder não de equipe, né? Porque na regional funciona diferente. Eu era 144 do pastor. Eu fiquei assim, eu falei, velho... E, tipo, tava na faculdade. Então toda a questão de, enfim, ambientes e tudo mais. E eu tinha passado por uma desilusão amorosa. Eu comecei a questionar. Só que, mano, nesse período, eu conheci um menino que se tornou meu melhor amigo. E aí, tipo assim, em meio à desilusão, eu fechei no mundo pra mim. Eu fechei no meu mundo, comecei a me importar com as minhas coisas e, mano, fazer as minhas paradas. Então eu me desliguei um pouco da igreja. E eu acho que, cara, quando a gente se desliga da fonte, a gente se esfria. E por mais que eu tivesse célula, por mais que eu desse célula, por mais que eu desse discipulado, por mais que eu frequentasse discipulado, por mais que eu frequentasse os cultos, eu tava me sentindo como uma brasa fora do fogo. E tinha culto, e eu tenho essa foto. Tinha culto que, mano, eu fiz uma oração do tipo assim, Deus, eu só queria que alguém me abraçasse. Porque isso pra mim já não é mais real. Eu já não sinto mais nada. Eu venho pras reuniões, já não faz mais sentido. E aí, tipo assim, se eu não me engano, era uma reunião. E, velho, a galera, quando tá em Deus, que tá muito feliz, que começa a ficar muito triste, essa galera começa a se distanciar. Mas ela não só... E isso não é uma parada só espiritual. E não é uma parada só física. Mas é uma parada geral. Você começa a perceber. A pessoa, ela começa a não querer mais estar nos eventos. A pessoa que antes sentava na frente começa a sentar no meio, do meio começa a ir pro fundo, do fundo nem senta mais. Sim. Então, eu cheguei no ponto onde eu era a pessoa que eu já não tava mais nem sentando. Eu tava ficando em pé na igreja. Sabe aquele povo que fica em pé na igreja, lá atrás? A igreja que eu frequentava era pequena, então, tipo assim, ou você tava fora da igreja e não escutava mais nada, porque as portas fechavam, porque, enfim, a estrutura da igreja e tudo mais, ou você ficava ali dentro da igreja. Então, eu me tornei a pessoa que ficava em pé, e como eu era líder, o povo não pedia pra eu sentar, porque de alguma maneira eu ajudava na ordem do culto. Então eu ficava em pé ali, né, atrás na igreja, e, velho, as coisas entravam e não faziam mais sentido. E eu orei pra Deus e falei, Deus, eu só queria um abraço. E, velho, Deus mandou. Uma pessoa veio, me abraçou e tudo mais. Aí eu vi que, enfim, Deus ainda fazia parte, que ele ainda era real, mas isso não foi suficiente. Não foi uma experiência que me salvou.
Mas o fato de eu olhar pra mim e falar, cara, eu acho que esse é o momento em que eu tenho que buscar mais a Deus. E se eu não tô conseguindo receber do que vem lá de cima, eu acho que eu preciso aprender a me aprofundar em Deus. E foi quando eu comecei a pesquisar maneiras de me aprofundar em Deus. Eu não vou dizer quais foram para não incentivar ninguém. Mas foi o tempo que eu mais resolvi me aprofundar em conhecimento de Deus. Então, leitura da palavra e algumas outras coisas. E eu me aproximei desse menino que viria se tornar meu melhor amigo. E ele saiu da igreja. E aí, quando ele saiu da igreja, eu tava querendo sair. E eu senti a dor muito grande do tipo assim, cara, ele não pode sair, ele tem que voltar. Mas eu podia, né? A besta, Satanás que cega a gente. Ah, não, eu posso sair da igreja. Agora ele não pode. Mas eu, né? Eu posso estar lá fora. Agora ele não, ele tem que estar aqui dentro. Ele tem que sustentar aqui dentro. Eu não. Mas enfim, ele saiu. E aí, mesmo na crise e tentando buscar a Deus, eu peguei, olhei e falei, cara, o João precisa voltar. E, velho, por causa do João, eu tive experiências com Deus. E o João sabe o tanto que eu amo. Enfim, né? Deveria voltar. Mas não vou expor ninguém. Mas ele sabe quem é Deus na vida dele, ou pelo menos deveria saber. Eu encontrava ele no ônibus e tal. E, velho, eu lembro. Quando ele saiu, ele não tinha nem barba. E aí, quando eu encontrei ele no ônibus, uma das coisas que mais me impressionou foi porque ele já tava com barba. Porque o tempo tinha passado. E ele não tinha voltado ainda. E aí, tipo, velho, eu comecei a luta, né, pra ele voltar. E, mano, só quem já lutou com o coração ferido sabe o quão mais difícil é. Uma coisa é você lutar em Deus e lutar pelas coisas de Deus com o coração completo. Quando você tá ferido, você demanda muito mais energia. Porque você não busca só por você. E você vê a palavra de Deus se cumprindo. Que é na nossa fraqueza que o poder dele é aperfeiçoado. Eu tava quebrada emocionalmente. Eu tava querendo desistir das coisas de Deus. E nisso eu já tava na faculdade. E, velho, na faculdade, pra quem não sabe, eu estudei na UNB. E a UNB, às vezes, ela é cruel. Porque você percebe que ou você dá sua vida pela universidade, ou você escuta todo mundo falando que você não vai se formar, que você vai desviar, que lá não é lugar pra você e tudo mais. E ela chega a ser cruel porque você vê nitidamente a diferença social, a diferença ideológica e, velho, o que o tempo é capaz de fazer. Você entra na universidade, você entra feliz, você entra cheio de amigos. Isso quando, enfim, né? Você consegue vir de um lugar onde a maioria dos seus amigos passa. Eu sempre estudei em escola pública. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não entrei na faculdade com os meus amigos. Porque, enfim, nem todos conseguiram passar na UNB. Então, lá estava eu de novo, num lugar novo, que eu não conhecia, com pessoas que, velho, eu não conhecia, porque os meus amigos não estavam lá. E o único amigo que tava era o meu amigo que tinha me machucado, que foi o que veio a ser a minha decepção. E juntou tudo isso, e juntou com o fato de eu estar querendo sair da igreja, o João tinha saído da igreja, e aí, velho, eu tava tipo, mano, e agora? O que eu faço, sabe? Não tenho o que fazer. E eu comecei a lutar pela vida do João para que o João voltasse para a igreja. Enfim, o João voltou. Quando o João voltou para a igreja, aí eu já tinha passado pela minha crise. Eu já tinha escolhido permanecer. E quando ele voltou, eu percebi que, cara, eu tinha que me vincular à igreja novamente. E foi aí que veio a questão do voluntariado. Eu entrei no voluntariado e a gente trouxe o voluntariado para dentro da nossa igreja,
E a gente lá começou. Eu tenho até isso, tipo, 2019 a gente fez o doc para apresentar para o pastor, na época já era o Castilho. A gente fez o doc para apresentar para ele, para tentar mostrar para ele a importância da igreja ter voluntariado. Olha, imagina, 2 moleques que não sabem quase nada da vida, eu e o Lucas, né? A gente quase casou, né, Lucas? 2 moleques que não sabiam nada, mas já estavam há muito tempo na igreja e que viram nisso uma oportunidade e resolveram trazer isso para a igreja. E a gente tentou. E a gente conseguiu. A gente levantou o voluntariado lá no Itapuã. A gente tinha algumas áreas específicas, porque eu acredito que o voluntariado na igreja é muito sobre o que a igreja precisa. Então lá a gente levantou o voluntariado em algumas áreas específicas, se eu não me engano foram 3 ou 4 áreas. E numa dessas áreas a gente tinha em média 90 pessoas rotativas. Legal. Então eu cuidava só ali nos voluntários do Itapuã, eu cuidava de 90 em uma área, eu cuidava de outros 10, quase 100, né? De outros 10 na área de mídia, eu também era responsável pela área de mídia. Só que nesse meio termo, quando, né, eu entrei pro voluntariado da conferência, eu conheci o meu marido lá, a gente tem uma foto de quando a gente almoçou junto, mas ele não tinha nem noção disso, mas a gente almoçou junto. E aí, tipo, meses depois, o meu pastor, porque teve o filme Nem Tudo Que Reluz é Ouro, Sim. O meu marido tinha ajudado, hoje, né, hoje ele é meu marido, ele tinha ajudado, e o meu pastor, o Castilho, na época, ele precisava passar o vídeo, só que o vídeo que ele tinha, por alguma razão do universo, não estava passando, estava dando erro. Aí eu lembrei que o Bruno Formiga, que eu seguia desde a época da conferência, tinha postado nos stories o trailer. Aí eu falei, cara, meu pastor tá querendo um vídeo. Eu conheço o cara lá dos voluntários. A gente nem trocou ideia, mas eu peguei o Instagram dele. Porque eu sou o tipo de pessoa que, velho, eu saio stalkeando as coisas. Então, como eu sempre presto atenção nos créditos, eu fico ligando os pontos. Mano, se fulano tá ajudando aqui, é porque fulano tem alguma relevância nisso. Então, a probabilidade dele mostrar algo interessante é maior do que quem tá só aparecendo e propagando o nome. Eu sempre fui atrás dessas pessoas, os que estão trabalhando por trás, o famoso backstage. Cheguei no Bruno Formiga, eu tinha seguido ele, e eu vi que ele tinha postado, né, o trailer do filme Nem Tudo Que Luz é Ouro. Aí eu falei, velho, vou pedir. O máximo que pode acontecer é ele dizer que não pode passar. E eu falo pro pastor, não tem como, a gente não tem o vídeo. Pedi pro Bruno Formiga. Aí o Bruno Formiga me respondeu como se me conhecesse, como se olhasse as minhas coisas. Aí eu fiquei tipo assim, véi, que loucura. Como assim um cara tá perguntando que eu sumi do Instagram? A pessoa fica vendo minhas coisas, aquelas, né, que posta e acha que ninguém vê. Acha que todas as curtidas são fantasmas. Eu fiquei assim, velho, como assim? Ele fica olhando se eu posto ou se eu não posto. Porque ele tinha comentado, né? O Bruno comentou que eu não tinha mais postado, que eu tinha sumido, algo assim. Enfim, a gente começou a conversar. Acredito eu que ele se apaixonou por mim, porque, né, quase antes que eu sou. Eu acredito que ele tenha se apaixonado por mim. E, velho, aí, enfim, aí a gente começou a conversar, aí veio o pedido de namoro, noivado, e a gente casou. E eu casei também por causa dos voluntários, né? A história não é toda assim, mas se vocês quiserem saber como é, só perguntar pra ele, que ele conta muito mais detalhado. Mas eu acho que não cabe pra hoje. Pra hoje não vai dar pra contar. Talvez uma segunda parte da Juliana, a gente falar sobre como foi o nosso casamento, a gente fala. E o que eu achei muito mais doido, até mesmo pra gente fechar, que o tempo tá meio curto, que os processos. E você soube respeitar os processos quando eu falo em questão de voluntariado. Eu nem cheguei ainda na sede, né, dos voluntários. Mas eu resumi que hoje ela tá na sede, ela é responsável por... Não, mas eu vou chegar aí, eu vou contar. Organizar os voluntários. Só que você começou pequeno. Você foi fiel no pouco, na sua igreja, pequena, até que, mano, você recebeu oportunidade
E meio que foi involuntário, né? Você teve que vir para a sede de qualquer jeito. Mas aqui você teve a decisão de continuar sendo voluntária ou sair de voluntário. Ah, a gente sabe o que a gente passou. Exatamente. E acredito que a gente tomou a decisão certa. Você tomou a decisão certa e eu falo que a Ju tomou a decisão certa porque ela está acima de mim no voluntariado. Ela é minha chefe. Eu sou apenas líder de uma área, ela é líder de todas as áreas. Não é bem assim, não. Mas explique rapidamente aí como é que é ser líder de voluntários na sede. Então, depois, né, do rolê, a gente casou. E quando a gente casou, a gente foi parar na sede. E aí, isso foi durante a pandemia. E aí, quando a gente foi parar na sede, velho, foi um baque gigantesco pro que eu fazia, pra quem eu vim me tornar na sede. Fora que o meu marido, enfim, tava no momento de crise dele. Então, eu me tornei a mulher do Bruno Formiga. Então, as pessoas olhavam pra mim e achavam que eu era tão ruim quanto ele era. As pessoas achavam que porque ele tinha problema, eu também estava com problema. E, enfim, né, eu acredito que Deus é quem faz as coisas. Sim. A gente não precisa se vangloriar ou ficar tentando expor para as pessoas algo. Porque quem honra é Deus. Então, eu não falei pra ninguém, e enfim, só algumas pessoas que sabem disso, de onde eu vim, o que eu já fiz, o ministério que eu já tive. Porque às vezes as pessoas olham pra... Não vou falar de você porque as pessoas lá já te conhecem, né? Mas não me conhecem. Às vezes a galera olha pra mim ali na sede e acha que eu comecei a liderança ontem e não sabe que, enfim, eu já tive 4 células, que eu já liderei voluntários e que, velho, já fiz muita coisa numa igreja, como qualquer pessoa da regional. 12 de pastor, porque eu me tornei 12 de pastora. Faz. E aí, nesse meio termo, me tornei 12 e tal, a gente casou, vim pra cá, você já era do discípulo de pastor, me tornei discípulo de pastor. No meio da pandemia, decidiram que a igreja ia fechar, fecha, não fecha, fecha, não fecha. A igreja abriu, permaneceu aberta para honra e glória do Senhor. E nesse meio termo, começou-se o projeto de voluntários na sede. Porque na Ceilândia o projeto de voluntário já estava encaminhado, já tinha crescido, já tinha andado. E começou o projeto de voluntários na sede. A gente decidiu participar. Algumas coisas nos causaram dor. Sim. Mas eu achei certo a gente permanecer. Mesmo se a gente não soubesse para onde a gente iria. Eu tinha plena certeza de que Deus estava fazendo alguma coisa. Desde a primeira vez que eu servi na conferência, eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E a gente resolveu permanecer. Nessa que a gente resolveu permanecer, a gente conheceu o Thiago. E o Thiago, ele cuidava só de uma área, que era a área de som. Mas aí decidiram ter transmissão na igreja e passar essa transmissão também para os voluntários. E aí nisso a gente foi convidado a participar. E aí, como eu vi que o Thiago estava crescendo com as áreas, que as pessoas estavam querendo participar, eu me ofereci para ele, para ajudar ele a organizar as áreas. Porque, enfim, foi uma das coisas que eu fiz no Itapuã. Eu tinha ajudado a erguer os voluntários no Itapuã. Então, eu já tinha uma noção de administração dos voluntários. Eu já tinha uma noção de escala de voluntário, de cuidado de voluntário, de lidar com pessoas que não eram meus discípulos, mas que estavam ali para servir, que estavam ali por um propósito. Eu sugeri isso pro Thiago, o Thiago aceitou, a gente cuidou das áreas, eu ajudei ele a, catalogar os voluntários, entrar em contato com os voluntários, distribuir eles nas áreas, fazer eles se sentirem valorizados. Aí a gente começou a metrificar. Metrificando, o Thiago comentou com a bispa, comentou com o pastor João, que na época era o único pastor responsável, e nisso eu entrei para coordenação. Então eu sou auxiliar na coordenação dos voluntários da sede, junto com o Thiago. E aí acima da gente tem os pastores responsáveis e tem os bispos. E aí, graças a isso,
chegamos à conferência. O pastor João, ele me convidou para ajudá-lo, enfim, eu até levei um susto no dia que o pastor João só simplesmente me colocou num grupo, acho que era coordenação ou produção em geral conferência. Aí eu fiquei tipo, véi, será que ele me adicionou no grupo errado? Será que ele criou um grupo e, tipo assim, precisava colocar alguém pra criar um grupo e depois excluir e não me excluiu? Porque, véi, ele não falou nada. Ele só me colocou no grupo. E eu fiquei tipo, mano, que loucura, povo doido. E eu fiquei esperando ele falar alguma coisa. E aí ele falou comigo depois pessoalmente que ele tinha criado o grupo, porque ele estava responsável por algumas coisas na conferência e ele precisava da nossa ajuda. Aí eu, suave. Achava eu que eu ia andar com papel, dando checklist e lembrando ele, pastor tem que fazer isso, pastor tem que fazer aquilo, pastor. Só que não. Ele começou a dar atribuições e uma das atribuições que ele me deu foi ajudar nos voluntários do backstage. E aí, tipo, o backstage é uma das maiores áreas que tem ali de voluntários. E ele me incumbiu dessa missão. Só que ao mesmo tempo que ele me incumbiu dessa missão, esses voluntários também auxiliaram na abertura. Então lá estava eu, também na produção da abertura. E, enfim, ano passado eu consegui acesso ao filme, para legendar o filme. Então a semente que eu plantei há 10 anos atrás, falando com o pastor Dudu, sugerindo pro pastor Dudu dele que eu poderia ajudar, germinou ano passado. Então, ano passado foi quando eu legendei o filme, a gente assistiu o filme em primeira mão. O Bruno assiste as coisas de gaiato, ele se aproveita das coisas que eu faço. O Bruno esse ano teve acesso aos ensaios da abertura em primeira mão, então o bonitão chegou lá sabendo tudo que ia rolar. Até o que não rolou, ele sabia como ia rolar. Mas e aí, como foi tu, de forma rápida, agora infelizmente tem que ser de forma rápida, a experiência de você comandar os voluntários do backstage, tanto no backstage quanto na abertura. E, mano, passou um filme na tua mente, mano, desde a época do Itapuã, que você começou lá. Como é que foi? Cara, eu não liderei os voluntários na abertura. Eu liderei o pessoal do backstage. Ok, mas é voluntário, né? E, ao mesmo tempo, eu também cuidei do pessoal da técnica. Eu não cuidei, enfim, como eu queria cuidar. Mas o Thiago sabe disso, o Thiago conhece meu coração. Mas eu auxiliei o Thiago também com os voluntários da técnica. Velho, é Deus mostrando que é Ele quem faz as coisas. Então, tipo, servindo nessa conferência, Deus me trouxe nitidamente à mente o que eu plantei há 10 anos atrás e não imaginava. Porque, tipo assim, e não só 10 anos atrás, mas é o que eu te falei esses dias à noite. Eu lembro da palavra do Bispo Robson e que ele pregou num culto há um tempo atrás. Que, velho, ele falou pra gente falar pra pessoa do lado o que a gente faria em 2 anos. Ou era em menos, alguma coisa assim. E do meu lado tava um menino que ele sempre foi voluntário. E hoje eu acho que ele não tá mais na igreja, porque eu não o vi mais. E foi uma das pessoas que, velho, o bicho nem imagina, né, que eu tenho esse sentimento todo por ele. Mas foi uma das pessoas que, quando eu tive acesso ao formulário de voluntários, ele estava inscrito desde junho ou desde agosto. Ele estava desde junho. Eu fui ter acesso ao formulário em outubro. E o nome dele estava desde junho. Dentro de uma das áreas que, cara, só quem tá ali trabalhando sabe a dificuldade que é essa área e tudo mais. E ele tinha se inscrito para essa área. E aí, quando eu tive acesso ao formulário, eu mandei mensagem para todos os que estavam cadastrados e que não estavam em nenhum grupo. E aí eu perguntei para ele
Eu falei, cara, você... Enfim, a mensagem que eu mandava pra todo mundo era tipo, oi fulano, sempre chamei pelo nome. Oi fulano, você fez o cadastro dos voluntários da sede pra área X. Você ainda tem interesse em servir? Aí ele falou que não, porque ele não tava mais. E aquilo pra mim doeu muito, porque, velho, ele tava cadastrado desde junho. E a pessoa responsável pela área não tinha entrado em contato com ele. E ele sempre serviu na conferência. Eu falo isso porque, enfim, eu fiz algumas coisas aí na conferência que, né, me deram acesso a algumas coisas que eu fiquei sabendo. E em relação aos voluntários, né? E aí, através desse negócio do Sara Voluntários, eu tinha visto esse menino e ele sempre servia nas conferências e tal. Essa conferência ele não serviu, porque enfim, ele já não dava mais. Mas era ele que tava do meu lado, na pregação do Bispo Robson. E aí o Bispo Robson pegou e falou, vira pra pessoa do seu lado e fala pra ela o que você vai estar fazendo em 2 anos ou menos. Aí eu falei pra ele, eu falei, velho, escuta o que eu tô te falando. Você na próxima conferência vai pegar o seu crachá e o seu kit comigo. Porque, tipo, enfim, eu sei algumas coisas que Deus vai fazer. E eu sei o que eu quero alcançar em Deus. E uma das coisas que eu gostaria tinha a ver com voluntariado. E aí, tipo, velho, depois que passou a conferência e tudo mais, que aí a gente tava junto, que caiu a ficha. Que eu tava entregando o crachá e o kit para algumas pessoas. E se cumpriu a palavra que eu recebi. Que eu virei pra ele e falei, você vai pegar a sua pulseira, o seu kit e o seu crachá comigo. E eu realmente, eu distribuí pulseira de staff, eu distribuí crachá e eu distribuí kit. Só que eu não distribuí pra ele. Porque, enfim, ele não tava na conferência com a gente. Então, eu vejo a honra de Deus e eu vejo o agir de Deus e eu vejo o mover de Deus nas coisas. Isso tudo me lembra de uma frase do Bispo Lucas. Achei que era 10 pontos. É muito cedo pra parar. Ainda não, já já. É muito tarde pra desistir. Mas a frase do Bispo Lucas que fala, mano, que o tempo prova os seus valentes. Né, Bispo mano? Robson. Bispo Robson? Essa frase é do Bispo Bispo Robson. Robson. E isso é muito real, essa frase, né, mano? O tempo prova os seus valentes. Muitas vezes. E a pregação, foi a pregação. Eu nunca sei se foi do Bispo Robson ou do Bispo Lucas. Mas é um dos dois que pregou que, mano, muitas vezes a gente tem uma palavra. Deus nos dá uma palavra. Mas a gente não tem paciência para esperar essa palavra cumprir. Bispo Lucas. Do Bispo Lucas. E a gente não tem paciência. E quando a gente tem paciência e a gente espera em Deus, que a gente fica, o que a gente sempre prega, né, nas nossas células, que só se mova em momento de crise, mano, quando a nuvem de Deus se mover. Fora isso, mano, permaneça. O mundo pode estar acabando, desabando, mas Deus está te guardando. Cara, eu lembro quando a gente teve a questão com os voluntários da sede, que a gente não sabia para onde ir. E a gente veio de uma conferência do Sempre Foi Deus, se não me engano, não, lá no Limits. A gente veio da No Limits, onde Deus fez grandes coisas e a gente conheceu o Rodrigo Palmer. Cara, o Rodrigo Palmer foi uma das pessoas que não deixou o voluntariado morrer dentro de mim. Velho, a gente sabe como a gente ia para as reuniões. Sim. A gente sabe como a gente recebia a notícia e como a gente se olhava para ir para as reuniões e o que eu falava pra gente estar nas reuniões. E mesmo assim a gente escolheu permanecer. E não só na minha vida, como na sua. A pregação dele, a diferença que a pregação dele fez na sua vida. Sim. Mas, mano, ter tido a oportunidade de servi-lo, e isso não para ser vista, mas de saber que eu tava ajudando o reino, que foi, enfim, ajudar ele lá com alguns posts dele, sem ser aquela coisa de, ai meu Deus,
eu vou ajudar o Palmer porque todo mundo vai ficar sabendo, que agora todo mundo sabe, né? Mas, enfim, que eu ajudei ele e tudo mais. E que, mano, o fato dele saber, de Deus saber, e, velho, do que Deus fez através dos posts dele, que, enfim, ele me agradeceu por isso, pra mim já valia a pena. Porque o desejo de servir sempre foi muito latente em mim. E quando eu vi aquela situação com ele, que eu olhei e pensei, velho, será que ninguém vê? Será que ninguém oferece ajuda? E eu olhei assim e falei, velho, vou oferecer. O máximo que pode acontecer é ele dizer não. E ele disse sim. Enfim, eu ajudei. E ninguém imaginava, nem a gente imaginava. Você tava viajando no dia. Quando ele foi na sede, velho, eu não imaginava, tipo, por mais que eu tenha falado pra ele, não, a próxima vez que você vier, eu quero falar com você, quero te dar um abraço. Eu falei totalmente naquela, tipo assim, velho, né? Não vou pedir o que pra você, cara? Não vou pedir nada pra você, não. Minha cara, eu tô dando pro reino, eu não tenho coragem de chegar pra você e falar, me dá um tênis. Número Não 7. que eu queira, não que eu queira, não que eu queira. Número não, 7, não. tá? Mas quando ele falou, tipo assim, cara, o que eu posso fazer pra retribuir o que você tem feito por mim? Mano, o simples fato de eu poder olhar na cara dele e falar, cara, sou eu a pessoa que escolheu te ajudar e que, velho, eu nasci pra servir onde a igreja precisa. E sou eu essa pessoa que te ajudou enquanto você precisou e tudo mais. Só de me apresentar pra ele ter ciência de que, velho, eu era um ser humano e que, enfim, Não era uma inteligência artificial, né? que eu era um ser humano, que eu tinha ajudado ele e que ele tinha aceitado. Eu não imaginava que na sede ele realmente ia me procurar. Enfim, aconteceu o que aconteceu, você tava viajando. Mas, velho, são coisas assim que mostram a honra de Deus, sabe? E aí hoje a gente tem um discípulo que fala espanhol. E, velho, ouvir o Palmer falar, ajudar o Palmer, me ajudou a desenvolver nisso também, sabe? E eu sei também o que ele fez com a pregação dele na sua vida. Conta pra galera. Porque também tem a ver com voluntariado. Qual? Qual parte? A palavra dele, que você tinha desistido de servir. Tô tentando me lembrar o que A palavra dele na sede. Ah! Você tinha falado porque... com ele na conferência. Fato, isso é verdade. Primeiro, Algo que eu nem me lembrava. Ele primeiro veio pregar na sede. Sim. Você estava decidido a algo. Aí você falou isso pra ele depois na conferência. E aí depois ele voltou na sede e você tava viajando. Aí só tava eu. Verdade. Agora me lembrei. Era algo que eu não me lembrava direito, não. E ele tinha ido na sede antes da conferência, né? E pregado. Ninguém sabia quem era. Pregado. Eu não me lembro exatamente as palavras, o que ele falou, mas, cara, Deus tocou muito forte no meu coração porque ele falou sobre, mano, cuidar das coisas de Deus, sacou? E é realmente, mano, o zelo pela tua casa me consome, né? Acho que ali Davi, mano, ele tava mais preocupado com a casa de Deus, com as coisas de Deus, do que com a própria vida. Ele não se importava se ele ia perder a vida ou não, mano, mas a casa de Deus tinha que estar intacta, tinha que estar bem. E aquilo foi muito forte pra mim. E eu me lembro que eu tava fazendo os highlights na conferência, né, No Limits 2022, e ele ia pregar. E tava ele e o pastor Julian, que ia traduzir ele. E, mano, ele sempre com os tênis mais loucos. Eu olhava assim, eu falei, caraca, que bala, que tênis. Desde o tênis até a roupa, era tudo, mano, o mais hype possível. E eu me lembro que ainda ele tava lá só concentrando, tava ele e o Julian. E eu falei com o Julian, eu queria falar uma coisa pra ele. Mas eu acho que eu falei ainda em inglês, que eu sabia que ele entendia inglês. Falei com o meu inglês meio pobre, mas eu me lembro exatamente que eu falei assim, olha, ó, pastor, a sua pregação na sede fez eu não desistir do voluntariado. E, mano, foi muito louco isso, porque a partir dali, mano,
eu decidi que, mano, eu não largaria. Porque, mano, servir a casa de Deus tem que ser uma coisa mais valiosa. É o que eu falei no meu vídeo que vai ser lançado. Já foi lançado, né? Agora que você tá vendo, já foi lançado o meu vídeo da conferência. E é exatamente isso, sacou? Servir a casa de Deus tem que ser a coisa mais valiosa que você tem na sua vida. Porque você está servindo a Deus. Né? E isso foi muito importante. Mas esse papo foi maravilhoso. É um prazer servir com você. É um prazer. Eu até estava falando pro Rafa aqui que eu não acreditaria que ia render tanto. Rafa, você não conhece uma mulher, não? Deixa ela falar para você ver. E realmente... E eu ainda tenho muita história. Mas a gente vai deixar para uma parte 2, né? E antes da gente finalizar aqui, eu quero deixar uma grande oportunidade, né? Se você quer nos ajudar a continuar a produzir esses vídeos, se você ama a Seja Spoon, os vídeos que ela produz, cara, tá aparecendo aí na tela, em algum lugar da tela, um QR Code. E você, mano, você só vai, mano, abrir o aplicativo do seu banco, apontar a câmera e, mano, você vai semear aquilo que Deus tocou no seu coração. E, pô, não tenho nada para semear. Você pode nos ajudar compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando isso, porque quanto mais você fizer isso, mais a plataforma que você está assistindo vai entregar esses vídeos. Mais pessoas vão ver e vão receber mais de Deus. Então, assim, se torne um membro da Spoon, compartilhando, curtindo, mostrando esse vídeo para todo mundo. E se Deus tocou no seu coração, não importa a quantia, semeie, nos ajude a crescer com o canal. E, Juliana, muito obrigado por aceitar esse meu pedido, bem positivo, né? Que isso, Mas, não foi positivo, não. obrigado, eu tenho certeza que muitas pessoas se emocionaram junto com você, com a sua história sobre o voluntariado, com certeza vão olhar com outros olhos sobre o voluntariado. Eu acredito que muitas pessoas têm maus olhos para o voluntariado, e agora, depois desse podcast, vão olhar com outros olhos, vão olhar com um olhar sincero, com um sentimento sincero de eu não estou fazendo qualquer coisa, eu estou servindo a casa de Deus. Cara, e eu tenho muito amor por isso, porque eu sei as vidas que o meu servir já salvou. Eu tenho um testemunho de gente que ia se suicidar e não se matou porque eu tava com os meninos na porta da igreja e dei boa noite. Eu tenho um testemunho de gente que permaneceu na igreja porque quando ele chegou na igreja eu tava na porta e eu dei boa noite. E, velho, servir a Deus nunca vai ser fácil. E é o que a gente até tava conversando esses dias, que o ser cristão não faz sentido, sabe? Não é algo que vai te atrair e vai tentar te convencer de que é legal e te iludir a permanecer. Mas, velho, é uma parada que custa tudo. Porque o que Deus deu foi o que ele tinha de melhor. E, velho, se pra gente tudo é a nossa vida, você pode ter certeza. Jesus até isso deu. Se o máximo que ele poderia ter dado nessa terra foi a vida dele, até isso ele deu. Então, eu acredito que tudo que a gente faz para levar a palavra de Deus, para expandir o reino, precisa ser exaltado, sabe? E, mano, servir a Deus não é para todos. É para quem realmente escolhe por Jesus e ter uma vida com ele. Eu acredito que o seu canal, o que você faz, as coisas que você tem desenvolvido são uma maneira de levar a palavra de Deus, enfim, levar Jesus através disso. E eu acredito que, cara, as pessoas não precisam ser só tocadas por Deus para ofertar, para ajudar o seu canal. Às vezes a gente fica restrito ao mundo cristão
a achar que, tipo assim, cara, só vou doar se Deus tocar no meu coração. Não, cara. Às vezes você pode estar brigado com Deus, às vezes você pode não crer em Deus, às vezes esse vídeo pode ter chegado até você porque o assunto era interessante ou porque você ia criticar esse assunto. Mas, velho, se você tem. Se você tem condição e se você tem vontade, sabe, invista. Invista, porque se você acha isso interessante, se você acha isso relevante, muitas outras pessoas podem ter acesso a isso com a sua ajuda. Às vezes você pode achar que, tipo assim, ah, mas você já tem luz, você já tem câmera. Nossa, ela passou o vídeo todinho segurando uma caneca com o nome do negócio e comendo alguma coisa. Só que, velho, isso a gente faz conforme o que a gente tem, sabe? E, velho, é igual a parada que eu tava estudando hoje cedo. Dinheiro, ele é poder. Dinheiro, ele é poder. Você acha muito bonitinho as coisas do jeito que elas são e quando elas acabam você fica reclamando. Mas você não doou R$ 1 pra fazer com que aquilo não se acabasse. Então não dependa só do tô sentindo de Deus de dar alguma coisa. E é claro, é muito cedo para parar. E muito tarde pra desistir. É nóis.